Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Vamos falar aí hoje do mercado, o que aconteceu, o que foi, o que deixou de ser, para que a gente possa aí estar buscando as melhores oportunidades, né? Visto que a gente está sempre tentando procurar os melhores pontos com base no nosso Smart Money, que você já conhece, que o canal está sempre falando a respeito e sobre esse operacional. Se você está chegando agora, já se inscreve, deixa o like. E na descrição tem um link com as mesas proprietárias parceiras, link da playlist sobre Smart Money, que é muito mais completa que muito treinamento pago por aí. E se você quiser conhecer mais, aí tem o nosso site, está aí embaixo, treinamentossmartmoney.com.br. Você pode conhecer, pode ver como que é o treinamento pago, participar do grupo exclusivo de alunos, das aulas ao vivo semanais que a gente tem de agora até dezembro. Tudo isso é o pacote para quem compra o treinamento, que além de tudo vai ter mais de 70 horas de aula vitalício para assistir quantas vezes quiser e aprender de fato esse operacional. Beleza? Então bora falar aqui do preço do mercado, o que aconteceu hoje, né? No 15 minutos, a gente sempre faz as nossas análises baseado no 15, né? Nós tivemos o que aqui? Eu tinha conversado com vocês no estudo de ontem sobre a continuidade desse preço, né? Das duas regiões aqui que a gente tinha como pontos de continuidade, né? A gente teve a perda desse fundo aqui de anteontem, que na verdade não chegou a perder, né? Se a gente analisar aqui, ele não chegou a romper de fato, mas eu tinha dito no estudo que era fundamental a gente entender esse range aqui, ó, para dar continuidade para baixo ou para dar continuidade para cima. E ele fez exatamente o que eu tinha falado, ó, continuidade para cima, porque ele abre já passando dessa região, né? Ele abre numa zona onde ele já vai capturar a liquidez lá de cima do buy side. E por que essa é a confusão? E até eu falei para a galera, porque ali no grupo dos alunos a gente começou o dia cedo e eu já comecei de meta batida, porque quando abriu o mercado aqui eu já fiz uma compra, peguei minha meta, caí fora e fui fazer minhas coisas e acompanhar aí com a galera, ficar tentando entender, né? Claro, a gente precisa de muita paciência com esse operacional para entender o que está fazendo, o que está acontecendo. E sim, teve a galera que entrou vendido aqui, depois teve quem fez a compra aqui. Mas quando a gente quer seguir o fluxo, a gente tem que ter paciência e entender que o Smart Money ele é um operacional que dá poucas operações no dia. Você não vai aprender a operar Smart Money e ficar boletando feito um maluco, a não ser quem ainda está perdido, quem ainda não sabe o que está acontecendo. Mas se o preço negou essa região aqui, já abriu que fazendo um choque, o que era mais correto? Compras. E fazer o quê? Esperar por compras, né? Ah, mas a venda aqui deu bom porque foi um sweep no topo. Foi, é o que eu estava falando com os alunos hoje. Dá bom? Às vezes dá. Só tem que saber aonde é o teu alvo. Que, né, é fácil a gente olhar e falar, ah, mas a venda deu bom, a venda foi boa, não sei o que tem. Tá. Mas a pergunta que eu sempre faço para os alunos é a seguinte, eu vou até dar zoom aqui no gráfico, né? Você entrou nessa operação aqui contra a tendência. Aonde é teu alvo? É o 50% do movimento. Tá aqui essa linha cinza aqui, ó, 50% do movimento ou fundo, né, a mínima do dia de teste. Não, mas eu vou vender e vou arriscar e ir até lá embaixo. Vocês acham que quando o preço fez isso aqui e voltou quase lá no começo, na entrada, a pessoa fez o quê? Eu garanto para vocês que 99,9999% das pessoas que estavam vendidos saíram no 0 a 0 porque protegeram o trade no 0 a 0 e quando deu essa paulada aqui na hora da abertura lá depois da abertura da Bovespa, eu tenho certeza que zeraram porque acharam que o preço ia rasgar para cima e acabaram zerando ou no zero ou com uma merreca. Então isso é operar contra, tá? É você saber o que você está fazendo. Você entrou aqui, o teu alvo era aqui. Ponto. Deu acho que 300 ou 400 pontos. Acabou. Acabou o dia, fechou. Depois vai esperar outro trade. Aí sim, você pode, se ele vier aqui e der outra venda, aí o teu próximo trade é aqui.
Porque o preço, ele trabalha em zigue-zague, né, galera? O preço não vai de uma vez. É muito raro o preço ir de uma vez para o alvo. Bem que o índice acontece várias vezes, mas às vezes ele vem na briga e aí sim a volta é fluida. Olha só que volta fluida do 15 minutos. Um trade longo, sim, foi do meio-dia até quase 4 horas da tarde para chegar no alvo. Mas foi embora, onde você não passa calor, você só fica lá deixando o trade rodar. Tá? Então é isso que vocês têm que pensar. Isso é smart money, por isso que chama smart money, né? Porque se não fosse inteligente, chamaria outra coisa, né, turma? Então, isso é que vocês têm que entender. O que a gente tem aqui agora? Ó? Primeiro, nós temos esse fundo e depois esse outro fundo aqui de baixo, tá? Então, são as duas regiões aqui que a gente tem atenção para lado inferior, né? Outra coisa, aqui o preço não rompeu o topo, tá fazendo novamente um topo duplo. Temos um imbalance, um fair value gap aqui, que é um fair value gap que eu nem vou marcar, nem vou fazer nada, porque ele está acima dessa região dos 50%, tá? Se você pegar esse range aqui, ele vai dar exatamente nos 50%. Então, ainda assim, é uma região arriscada, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Mas o que a gente tem agora? Eu tenho um movimento de teste desse topo que bateu e teve rejeição e um movimento que nesse momento ele ainda está fazendo fundos mais altos e topos mais altos, tá? É quase zero, não fechou, é só pavio? Sim, mas fez máxima mais alta. Então, é maior que esse aqui. E o fundo claramente maior. Então, ele ainda está querendo ir para cima, ok? Qual que é a minha melhor forma de tomar decisão aqui nesse movimento? Eu tenho que definitivamente esperar por uma decisão, por uma movimentação do preço. Vocês podem até colocar nos 5 minutos, né? Eu tenho aqui nessa região de baixo um order block dos 5 minutos, tá? Aqui tem um order block validado nessa região. Tenho essa outra região aqui também desse outro carinha, tá? Então eu tenho 2 pontos aqui bem interessantes. Você pode estar atento aqui, ó, nessas duas regiões, ok? Ah, Emerson, eu vou arriscar entrar aqui para não. O teu stop de qualquer forma tem que estar atrás desse cara aqui, tá? E aí é o seguinte, se daqui ele em cima pagou 2-1 em relação ao teu stop, tá fechando a conta. Isso, o trade é matemático, turma, e as possibilidades matemáticas elas têm que se pagarem, né? Então, se você está pensando em comprar, é aqui embaixo, tá? Agora, se ele vier e passar reto, aí nós temos pontos aqui embaixo para serem buscados, né? Então, a gente segue o fluxo, a estrutura que o preço está nos mostrando, beleza? A princípio, eu tenho um movimento sinalizando alta, mas para que ele possa confirmar isso, ele teria que fazer de novo uma quebra de estrutura, né? Por enquanto, ele está fazendo essa movimentação. Chegou mais baixo agora. Eu tenho pontos de liquidez aqui embaixo dos 50%, então eu tenho que estar atento a essa mitigação aqui para ver se ela vai ser de continuidade. É o objetivo e é assim que funciona o operacional. Você entender o que está fazendo, entender quais são as regiões e na hora que o preço chega ali, você não vai hesitar em tomar decisão, tá? Você vai simplesmente entrar no trade e botar teu stop no lugar certo e teu alvo no lugar certo, beleza? Então, no índice, essa é a nossa perspectiva para amanhã. Vendas de fato seria se ele perder essa zona aqui do fundo, tá? Então, fiquem ligados aí nessa movimentação. E cuidado com a turma que adora operar vendendo e comprando a qualquer hora sem entender o que o preço está mostrando, tá? Tomem cuidado com isso para não serem pegos de surpresa. Bora falar do dólar. O dólar hoje a gente teve um dia relativamente interessante, né? Ele abriu aqui já rompendo o fundo, indo buscar liquidez aqui dessa região, ó. Estão vendo, ó, dessa zona aqui, essa sell side liquidity aqui.
E de lá ele acabou dando a compra, né? Eu sei que teve aluno que bateu a meta nessa comprinha aqui, depois ele ficou travado nessa zona aqui. Tem esse baita desse gapzão aqui agora, né? Para vocês entenderem a movimentação do preço. E ele tá nesse range, de novo, travado. O que a gente espera para tomar a decisão? Aquilo que eu falei para vocês. O preço tem que resolver, né? Ou ele faz isso aqui, ou ele dá essa continuidade aqui e vai testar a região lá de baixo. Aqui é um meio do caminho, né? Nós temos aqui, inclusive, a zona de equilíbrio, que é pertinho de onde o preço está. Ah, então eu estou na zona de demanda. Sim, tá, mas não é porque ele está numa zona de demanda que você vai sair comprando. É mais fácil você esperar ele romper, na volta você comprar, do que ficar aqui nesse fundo, tentar adivinhar, achando que o preço pode subir, aí ele acaba rasgando para baixo e estopando vocês de bobeira, tá? Então a gente tem o quê? Eu tenho essa região aqui de baixo, que ele pode vir testar, né? Que está marcado, inclusive. Além do que eu marco, tem o indicador aqui que deixou marcado lá para trás. Tenho aqui essa região aqui de cima, tá? Que é a zona de liquidez, tá? Então, possivelmente, para uma descida mais forte, esse preço deve fazer uma mitigação até aqui para depois corrigir, né? E ele só muda de referência se ele perder esse topo forte que nós temos aqui, né? Que a tendência agora é baixa, então a gente tem que esperar o quê? Subir o máximo possível para ver se ele vai dar continuidade nessa venda. Vamos olhar, só para desencargo de consciência, os 60 minutos para ver qual é a situação no gráfico de 60. Percebam o seguinte, ó. Ele veio testar o fundo. Olha o tamanho do gap que abriu, né? O dólar tá deixando alguns gaps para trás. O que eu tenho aqui, ó? Descida, topo, e agora ele tá fazendo esse movimento. Ele parou no reteste desse fundo, ok? Então, por isso que eu falei, se ele perder essa regiãozinha aqui, você pode pensar numa compra até essas regiões e ver se ele vai dar continuidade. Mas nós chegamos num fundo e quando você olha o gráfico de 60 minutos, você vê o tamanho do candle que ficou de rejeição compradora nessa zona. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu pensaria mais num pullback aqui, ficaria esperto. Claro, eu não opero dólar e também não dou call, mas eu creio que poderia se esperar por um reteste mais acima, inclusive usando dessa liquidez aqui que deixou nessa queda monstruosa aqui que nós tivemos lá se eu não me engano, aqui foi do payroll, se eu não me engano. Mas tem que estar esperto, tá, turma? Porque esses gaps aqui estão perigosos, né? E uma hora ele volta para a gente fechar essa conta aí. Então, muito cuidado com essa movimentação do dólar para não serem pegos de surpresa, certo? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq hoje pegou a gente de surpresa, desceu. Eu confesso, eu não vendi aqui, bobeei depois que o preço desceu reto, né? Aí eu acabei na mesa da My Founded Futures, peguei essa compra aqui, fiz 300 e poucos dólares, né? Comprei nesse Fair Value Gap aqui. E aí, como já estava meio que perto do meio-dia e não tinha feito nada, foi essa operação que eu fiz na mesa do teste, né? Porque como ele desceu reto, eu não vou sair vendendo no meio do caminho, e quando a gente olha 5 minutos... por mais que o Nasdaq, quando ele vira para o lado, a gente segue o rumo, né? Eu diria que assim, o que nós tivemos de chance? Eu até tinha marcado essa região aqui, porque a minha ideia era que se ele perdesse essa zona, voltasse aqui, eu ia fazer uma venda nesse imbalance aqui. Coisa que não aconteceu. Aonde que poderia ter sido uma chance de entrada? Nesse gap aqui, tá? Nesse pullback aqui do gap, ter pego essa continuidade, mas eu não fiz. Eu preferi fazer essa compra aqui, né, para garantir pelo menos o teste na mesa. Como
teste na mesa é mais tranquilo, então dá para fazer essas compras, essas operações um pouco mais arriscadas, né? Agora o dia não foi favorável para conta real, por isso não deu chance, não deu oportunidade de gente fazer nada. O que a gente tem aqui agora? Ó, tem justamente essa volta que ele está fazendo, né? Fez um movimento direto aqui nesse imbalance, ele veio buscar liquidez aqui, e comecem a perceber como que o preço respeita fair value gaps importantes no mercado lá fora, tá? É um grande movimento para você pegar boas oportunidades, são os fair value gaps. Aqui a gente tem aqui, ó, dois pontos de interesse bem importantes. Perceberam, né, cara, que essas marcações aqui, ó, de imbalance são do Rebalance Toolkit, tá? Do ICT, que ele simplesmente marca os Fair Value Gaps, né? Ele marca o basicão, tá, galera? Ele bota Premium Discount, desculpa, é do Smart Money Concept. Ele marca as regiões de liquidez e marca esses Fair Value Gaps, que quem não conhece sobre o operacional é muito mais focado em Fair Value Gap do que em Order Block, né? Por causa disso, lá fora o Fair Value Gap ele é muito mais forte, muito mais importante. Então o que a gente tem aqui, ó? Primeiro, eu tenho uma quebra de estrutura agora, ele bateu no fundo e quebrou a estrutura e deixou duas zonas de gap aqui. Qual que é a importância dessas zonas de gap que vocês têm que entender? Aonde elas se encontram, tá? Seja aqui ou aqui para dar oportunidade, né? O que tem que pensar é o que o preço está fazendo. Percebam que aqui, inclusive, está marcado essa linhazinha vermelha, é um Fair Value Gap que ele marcou dessa região de 50%. Tá? Então, para vocês entenderem como as marcações funcionam, ok? E aqui a gente tem isso aqui ainda, ó. Eu tenho agora que ficou, que aí é a minha marcação, que é esse order block aqui, né? Quando vocês enxergam aí, vocês veem que ele está junto com esse imbalance. Então, eu diria que a situação interessante para você fazer uma compra seria mais ali embaixo, e aí buscar esse gap aqui de cima, ok? Porque quando a gente olha no gráfico de 1 hora, olha o que o preço fez. Ele veio fazer exatamente o reteste no Buy Side Liquidity, ok? Aqui, ó, flip. Então, e por que eu falei para você que a minha entrada foi aqui, né? Justamente por isso, ó, Fair Value Gap dos 60 minutos, tá? E o preço reagiu. Então, isso a gente tem que estar muito esperto. E aí, na parte de cima, o que eu ficaria agora atento o preço, vocês viram aqui, ó, quebrou a estrutura. Tenho agora essa zona aqui dos 60, né? Essa aqui já foi mitigada, deixa fora. Então, eu tenho essa região dos 60. E quando a gente traz aqui para o 15 minutos, vocês vão ver um reteste de fundo. E aí a gente faz o quê? A gente tem o conserto dela quando a gente bota alinhado com essa movimentação aí que o indicador mostrou, né? Eu prefiro, né, pensar em alguma coisa de compra até aquela região, né? Mesmo porque é o interessante. E aí o que eu falo para vocês, né? Quando a gente trabalha com time frames maiores, é melhor para vocês entenderem, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Percebam, quando eu coloco no 15, como filtra, né? Eu tenho um Fair Value Gap aqui embaixo e eu tenho essa região aqui, que é esse Rally Base Rally. E esse aqui está numa zona cara. Tá? Então, se eu for falar para vocês qual seria a região mais interessante para pensar numa operação de compra, seria essa daqui. Tá? Porque e aqui coincide o quê? Com o reteste para o preço dar uma continuidade de alta. Então, fiquem ligados nessa movimentação aí no Nasdaq, certo? Bora falar então do euro.
Ó, euro abriu lá naquela região de baixo que eu falei. E aí a gente tem o que eu sempre falo, né? As duas oportunidades de compra que o euro deu, né? Ó, bateu aqui, voltou fazendo mitigação, voltou para capturar liquidez, deu a primeira compra. Foi até onde? Fair Value Gap. Até deu uma venda, até o fundo. Depois ele não rompeu, voltou com tudo. Foi até onde? O outro Fair Value Gap. Viram? Objetivo, né? Bem objetivo. O que agora a gente tem aqui? Primeiro, essa região aqui verde, que é um gap, né? Validado. É um reteste dessa região, então daria sim para ficar atento a essa movimentação, tá? Então, nisso aí vocês podem ficar, prestar atenção nessa movimentação aí. E aí depois a gente tem a extremidade, que é esse carinha aqui, que seria mais ou menos próximo alvo, diria assim, né? No caso do preço fazer um pullback aqui até essa região para dar uma outra entrada, seria mais ou menos isso aqui que a gente teria, né? Vocês percebam que ele já veio 1, 2, 3 vezes tocar aqui embaixo, não rompeu, zona de sell side com muita liquidez comprador, e agora ele tende a ir testar a região de cima. Então fiquem ligados nisso aí, certo? E para a gente finalizar, não engatou. Vamos falar do ouro. O ouro deu aí a compra que a gente tinha falado, né? Ela foi uma compra que demorou muito, porque eu tinha comentado com vocês de a gente esperar uma movimentação nessas regiões aqui, e ele fez um novo range. Quando ele faz um novo range, ele acaba validando essa região aqui. E aí, assim, acabou dando uma compra, né? Foi uma compra curta, digamos assim, mas aconteceu. O que tem que estar atento agora? Ele segurou nessa região aqui, ok? Se ele perder e começar a voltar, aí nós podemos ter correção até aqui, ok? Agora, para ele continuar a subida, ele tem que renovar aqui. E digamos lá, pessoal, quase batendo $2.700. Tem que tomar cuidado, né, para essas operações no ouro. Então, fiquem ligados nesses movimentos, porque inclusive eu tenho muita liquidez lá para baixo, tá? E a gente sabe que o ouro ele vai buscar, e quando começar essa realização, a gente vai ter muita volta, e eu tenho pontos bem importantes aqui embaixo de tomada de decisão, então fiquem ligados em relação a isso, certo? Então, galerinha, era isso, mais uma vez valeu, espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo, tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã, um grande abraço e até a próxima.